Uma boa tarde a todos, paz do Senhor, meus amados. Mais um vídeo aqui para o canal, né? Uma meditação, uma palavra que veio aqui no meu coração para poder compartilhar com vocês. E antes de ir para a palavra, já aviso aquele que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, curte lá, comenta esse vídeo, compartilha, né? Seja um canal de bênçãos, porque quanto mais você compartilhar com suas pessoas, seus amigos, mais essa palavra, essa mensagem chega para as pessoas, né? O título da mensagem de hoje é Força em Meio ao Deserto. Então compartilha, né, esse vídeo, né? Às vezes alguma pessoa está passando pelo deserto e essa palavra vem de conforto, né? Vem para fortalecer a fé dessa pessoa. Então seja um canal de bênção, compartilha esse vídeo. Amém, meus amados? Então vamos estar dando início aqui. Como eu já disse, né, o título que eu coloquei foi Força em Meio ao Deserto. Amém, meus amados? E o texto, vou ler dois textos que está em Deuteronômio. O primeiro texto está em Deuteronômio 1:31. Diz assim, a palavra do Senhor. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho por todo o caminho que percorreram até chegarem a esse lugar. Amém, meus amados? Em Deuteronômio 2:7 diz assim: Pois o Senhor, o seu Deus, os também abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nesses 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. Amém, meus amados? Então, meus amados, esses textos tirado da palavra de quando o povo de Israel saiu do Egito, né? Saiu do Egito para a terra prometida, né? Ele fala, né, desse povo de Deus que passava pelo deserto fugindo do Egito. Os textos relatam que mesmo no deserto, Deus não os abandonou, né? Como diz no primeiro aqui, fala assim que Deus, como pai, carregou, né, os carregou como filho, né? Deus carregaram eles, né, nessa transição para ir até o deserto. No outro texto dizem que ele não faltou nada, que durante toda essa travessia nunca lhe faltaram nada. Não faltou nada. Então você vê que bênção, que ao invés do povo de Deus glorificar, né, em vez do povo de Deus, né, dar glórias a Deus pelo mover que Deus teve feito, né, andado com ele como uma coluna de fogo, andando protegendo, fazendo cair maná no céu, água para eles beber, maná para eles comer, e mesmo assim, em vez deles dar glória, o que eles fizeram? Murmuraram, buscaram outros deuses, e isso irou Deus, né? E a gente vê na palavra em Deuteronômio 1:35 que Deus se ira com o povo de Israel. Vamos ler a palavra de Deus. Deuteronômio 1:35, o que diz? Deuteronômio 1:35. Ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar a seus antepassados. Então Deus se irou com o povo dele e disse que aquela geração não irá entrar na terra prometida. Tá vendo? O que você murmurar, o que, né, você não confiar em Deus, a consequência que dá. Então, meio ao deserto que a gente tem passado, a gente tem que permanecer firme, usar esse exemplo no povo de Deus e fazer o contrário, né? No momento que a gente está passando dificuldade, no deserto, não sei qual deserto que você tem passado, não sei qual deserto que você tem afligido, que você possa adorar a Deus, glorificar a Deus, né? Eu sei como é difícil, né, adorar a Deus, né? Como que é difícil você dar glória a Deus quando você pega o resultado do exame e é câncer. Como é difícil você dar glória a Deus quando você olha que seu filho está nas drogas. Como é difícil você dar glória a Deus quando você é demitido do seu trabalho, você sendo pai de família, né? Então eu sei como é difícil passar pelo deserto. É difícil, mas é aí que nós temos que ser diferente. É no meio do deserto que a gente tem que glorificar a Deus, buscar forças, né? É no meio dos desertos que a gente possa ter, que nós temos que ter, aprender, ter que ter lições, tirar lições do deserto, né? E a palavra de Deus nos dá algumas lições de vidas para você aprender no deserto. E vamos aprender aqui hoje algumas lições que o deserto nos dá, né? Para a gente buscar força em meio ao deserto. A primeira lição que a gente tira no deserto é a total dependência de Deus.
Amém, meus amados? Então, quando a gente está no deserto, a gente tem totalmente dependência de Deus. Todas as coisas têm que ser por Deus, através dele, por ele. Nós não temos forças por nós, né? A força vem de Deus, a dependência vem de Deus. Então, quando a gente chega no deserto, é o momento que a gente mais depende de Deus nas nossas vidas. Deus, ele é o Deus do impossível. Quando você pega, como eu comecei, né, o exame, e o médico diz que é um câncer, mas a última palavra vem de Deus. Deus é do impossível. A palavra diz em Mateus que Deus pode, todas as coisas não todas as coisas são possíveis para Deus. Então Deus, ele é Deus do impossível. Então quando o diagnóstico deu, ele vem para poder mudar o diagnóstico. Quando não fecharam a porta, Deus, ele tem a chave que abre todas as portas. Então você tem que depositar sua confiança nele. Amém? Ele é o Deus do impossível. As coisas possíveis, ele deixa para nós. As coisas possíveis, que é orar, confiar nele, entregar a vida para ele. Essas coisas cabem a nós. O impossível é com Deus. E vemos uma experiência disso, né, na passagem de Lázaro, né, em Mateus, quando fala sobre a morte de Lázaro. Deus, ele tinha o poder de mover aquelas pedras, mas ele não usou o seu poder. Ele fez porque a pedra era possível para o homem mexer, movê-las, né? Então ele disse, move as pedras. Para os soldados, o pessoal que estava lá, eles moveram a pedra. Aí o impossível, que é para Deus, Deus fez, que foi o quê? Ressuscitar Lázaro. Ele disse, Lázaro, sai para fora. Então, meus amados, isso que eu falo para vocês, o impossível é para Deus. Não tem nada que é impossível que Deus não possa fazer, mediante a sua fé, mediante ao que você crê e deposita suas forças e confiança nele. Amém, meus amados? Então, a gente possa aprender a lição de, quando está no deserto, ser totalmente dependente de Deus. Deixar Deus cuidar, né? E como diz no texto, ó, ele vai nos carregar como pai, né? O primeiro texto diz que ele carrega como pai nesse deserto, né? Ele está conosco, apesar de a gente estar passando isso. E o outro texto diz que nada faltou para eles, e assim também não irá faltar para você, não irá faltar para nós, né? Que ele está no controle de todas as situações, né? Então, que a gente possa confiar nele e ele irá suprir, né, todas as nossas necessidades, todas as nossas aflições, Deus irá operar. Amém, amados? Uma outra que a gente aprende no deserto, né, uma outra lição é poder aprender o que realmente importa nas nossas vidas. É através do deserto que a gente vê o que mais importa, né? A gente vê quem que está ao nosso lado, né? Quando a gente chega no deserto, a gente vê as verdadeiras amizades no deserto. Então o deserto, ele nos revela muitas coisas. A gente pode tirar muitas lições do deserto, onde a gente vê quem realmente nós podemos confiar, contar, né? Apesar que, como na primeira lição, temos que ser totalmente dependentes de Deus, contar somente com Deus, né? Mas é nesses momentos que você também vê com que você pode confiar aqui na terra. É nesse momento de deserto, né? Quando passamos por uma fase que parece que o deserto, podemos conviver, né, com coisas que a gente achava que não ia poder conviver, né, com alguns confortos, né, alguns prazeres, e no deserto a gente aprende a viver com aquilo que a gente tem. E aí a gente vê que nem tudo que a gente tinha era bastante, né, que a gente com pouco a gente consegue viver. E aí com essas coisas que a gente aprende que qual é as coisas essenciais, né? É no deserto que a gente descobre quais as coisas são essenciais, né? Que muitas das coisas que achamos essenciais não são. E descobrimos que somente Deus que dá sentido para a nossa vida. Só Ele que dá sentido para tudo que a gente tem, né? Que com a gente honra com um pouco, Ele nos coloca no muito. E um pouco para Deus é muito, né? Então a gente consegue aprender, né, o que realmente é necessário. Amém, meus amados? Uma outra lição que a gente aprende muito grande no deserto é a vencer a tentação, né? É no deserto que a gente vence as tentações, porque é no deserto que elas vêm. É no deserto que as pessoas te olham, você como cristão, e passando por isso e falam, ué, mas você não é crente? Cadê seu Deus, né? Fala assim, você não é crente, então por que você passa por isso? Você é crente, então por que toda essa dor? Você é crente, então por que você passa fome? Mas aí, em nome de Jesus, você fortalecido na fé, você possa falar, né, que o deserto é a escola do Senhor, e é onde você aprende suas lições. Você pode falar também que nem só de pão vive o homem, né?
Então é nesse deserto que a gente aprende a viver as tentações. E a palavra de Deus diz: resiste o diabo e ele fugirá de vós. Então a gente aprende a vencer as tentações, né? É no deserto que nós somos confrontados com a realidade do pecado, né? Que o acusador vem acusar, que a gente está... Muitas pessoas usadas pelo inimigo vêm falar: você está passando por isso porque você pecou, porque você está errado. E não é, nem sempre é isso. Muitas vezes é Deus que permitiu você passar no deserto para poder aprender essas lições, poder se achegar mais a Ele, poder, né, como eu falei na primeira lição, ser totalmente dependente dEle, entendeu? Então nem tudo é você estar em pecado ou é consequência do seu pecado. Então, é aí que você vê, né, quando você é confrontado, né? Você tem a escolha, né? Depois você também tem a escolha, né, de ou você sucumbir, né, ao pecado, ou dedicar a sua vida totalmente a Deus. Infelizmente, o povo de Deus sucumbiu ao pecado. Eles foram para outros deuses, né, murmuraram, e aí a consequência foi que eles não entraram na terra prometida. Mas aquele que honrou Deus de todo o coração, como diz a palavra aqui, ó, em 1 Deuteronômio 36, diz assim, ó: exceto Caleb, filho de Jefone, ele haverá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o teu coração. Então aquele que vence a tentação, que segue o Senhor Deus com todo o seu coração, entrará na terra prometida, vencerá o deserto e sairá fortalecido. E aí, porque nessa hora que a gente está fraco, é que Deus mostra as forças dele. E na força que tem Deus para superar essas tentações. E quando encontramos essa força em Deus, saímos do deserto muito mais preparado, muito mais fortalecido para tudo que tem em nossa vida, tudo que temos para enfrentar. Amém, meus amados? Então, é importante de vencer essa tentação no deserto, vencer o confronto de que o inimigo vem lançar, né? Porque se ele tentou Jesus, né, cara? Imagina nós, o que ele não irá fazer? Levantar pessoas também para nos confrontar, nos atacar. Amém, meus amados? E a última lição que eu aprendi no deserto é ter esperança. Ter esperança. A verdadeira esperança não morre no deserto. Quando vem a dificuldade, aprendemos a confiar em Deus, lembrando que todas as coisas Ele se fez no passado. No deserto, a gente começa a lembrar de tudo que Ele fez nas nossas vidas, todos os pequenos milagres que Ele operou, os livramentos que Ele operou. É no deserto que a gente tem essa esperança, que Ele fez e Ele irá fazer nos dias de hoje também, né? Então, Deus, Ele sempre foi fiel. E Ele vai continuar honrando na dificuldade. Quando não vemos saída, descobrimos que somente Ele é a saída. Se realmente cremos em Deus, Ele vai nos ajudar e vai nos tirar do deserto. E quando sairmos do deserto, a nossa vida será um testemunho para ajudar outras pessoas. Porque quando você passa por uma situação, você tem autoridade por ela, né? Você sabe, né, lidar, você sabe falar com autoridade. Aí às vezes vai aparecer pessoas com problemas que você já passou e superou. E o seu testemunho vai fortalecer, ela vai poder ajudar a passar por isso. Então, meus amados, que vocês possam aprender, né, com esse momento. Eu sei que é difícil passar no deserto, como eu já falei aqui, não é fácil. Mas se você permanecer fiel, crendo em Deus, você chegará na terra prometida. E sua vida será testemunho para ajudar outras pessoas. Porque a gente temos que ser isso, servir a Deus é isso. É levar a palavra de Deus para outras pessoas, levar o amor de Deus, mostrar o poder de Deus através das nossas vidas para a vida de outras pessoas. Então que vocês possam ser um canal de bênção também, possam passar pelo deserto dando glória a Deus e ajudando outras pessoas. Amém, meus amados? Eu creio nisso. Quero desejar que todos vocês uma semana abençoada, que Deus possa abençoar cada um de vocês, em nome de Jesus. Que vocês possam fortalecer, ter força em meio a esse deserto. Não sei qual deserto que você está passando, mas eu creio que você será vencedor, sairá fortalecido e seu testemunho irá mudar muitas vidas. O seu testemunho irá ajudar muitas pessoas. Eu creio isso em nome de Jesus. Amém, meus amados. Tenham uma boa tarde a todos. Amém. Um abraço. Deus abençoe a todos.